Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro, porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres em aprender o mundo. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então eu sou um educador e eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Primeiro, aprender a aprender. E para aprender a aprender, é preciso que a gente tenha capacidade de fazer perguntas diante dos objetos que nos cercam. Agora é aprender a fazer. Todas as crianças têm um fascínio por fazer. Elas querem fazer coisas. Por exemplo, a criança quer andar. Que coisas fantásticas para uma criança ela ser capaz de andar. Você sabe como é que se ensina uma criança a andar? Imagine que a gente deu uma explicação para a criança de como é que anda, né? Oh, minha filhinha, levante a sua perna direita e em ângulo de 90 graus, desloque o seu centro de gravidade para a frente, estique a sua perna. Você pode dar uma explicação científica, a criança não vai aprender a andar. Ou então você pode dizer para a criança, meu benzinho, olha aqui para o papai, olha como é que o papai anda, olha como o papai anda, e você anda diante da criança. Não é assim que a gente ensina a criança a esse fazer que quer andar. Como é que a gente faz a criança andar? É muito simples. A gente encosta a criança na parede, fica a uma certa distância da criança, tem que ser bastante longe para ela se aventurar e bastante perto para a gente segurar para o caso dela cair. É assim que a gente ensina a criança a andar. A criança aprende a falar. Você sabe que eu sou fascinado pela aprendizagem da linguagem. Porque a linguagem é a coisa mais difícil de ser ensinada. É muito complicada a linguagem. E as crianças aprendem. Com 3 anos de idade, elas já estão usando o subjuntivo. Elas não sabem que chama subjuntivo, mas elas já estão usando o subjuntivo. Quem ensinou? Quem ensinou? Quem é? Será que as crianças aprenderam a falar? Crianças, hoje nós vamos estudar substantivos, gato, bola, passarinho. Amanhã nós vamos estudar os verbos andar, correr, subir. Não é nada assim. Ninguém sabe direito como é que a linguagem é ensinada. No entanto, as crianças aprendem. Eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que tem a ver com fazer. Eu era um menino de uns 7 anos,
morava em Minas, numa casa bem pequenininha. Ao lado da minha casa, tinha uma outra casa, que era uma verdadeira chácara. Tinha 8 jabuticabeiras, 5 laranjeiras, 2 pessegueiros, 5 mangueiras, e tinha mais um punhado de árvores. E bem próximo do muro, apareceu uma árvore coberta de umas frutas vermelhas, que eu não sabia o que eram, mas eram as frutas tentadoras, vermelhinhas e brilhantes. Depois eu aprendi o nome, pitanga. Aí, o que aconteceu? A hora que eu vi a pitanga, eu tive vontade de comer a pitanga. Se a pitangueira estivesse próxima do muro, ao alcance do meu braço, eu não precisaria pensar. Bastaria esticar o braço e pegar a pitanga. Mas ela estava longe do meu braço, eu não conseguia alcançar. Então eu tive de pensar. Anotem isso. O pensamento só entra em ação quando ele é provocado pelo desejo. É o desejo que acorda o pensamento, cutuca o pensamento e diz: ô pensamento, acorda aí, me ajuda a pegar a pitanga. E foi o que aconteceu. Você sabe que dentro da gente é uma série de inteligências, não existe só uma inteligência. E quando o meu desejo de comer a pitanga apareceu, ela cutucou uma inteligência que é a inteligência criminosa. E a inteligência criminosa me disse: suba no muro, pule o muro, vá até a pitangueira, suba na pitangueira, roube as pitangas. Na mesma hora, uma outra inteligência entrou em ação, a inteligência da prudência, e disse: não faça isso, porque pode ser que a dona da casa saia lá com a vassoura, te dê umas belas vassouradas e vai ser um vexame. Aí a inteligência criminosa saiu de cena. Aí apareceu uma outra inteligência, que é a inteligência engenharial. E ela me disse: construa uma maquineta de roubar pitangas. Nunca na minha vida eu havia pensado numa maquineta de roubar pitangas. Como é uma maquineta de roubar pitangas? Aí eu tenho de me valer de um famoso cientista chamado Marshall McLuhan, que ele disse o seguinte: todas as invenções técnicas são melhorias do corpo. Por exemplo, esse óculos que eu tenho aqui é melhoria dos meus olhos. O sapato, melhoria do meu pé. Uma faca, melhoria dos meus dentes, melhoria das minhas unhas. Uma bicicleta, melhoria das minhas pernas. Um avião, melhoria das minhas pernas, melhoria das minhas pernas também. Coloca asas nos meus pés e eu voo. Então, todas as coisas que nós inventamos são para melhorar o nosso corpo, para dar mais poder ao nosso corpo. Então, nesse caso, qual deveria ser o órgão do nosso corpo que deveria ser melhorado para eu fazer a maquineta de roubar pitanga? É o meu braço. Meu braço tem de chegar até a pitanga. Então, eu logo catei um braço que estava lá, que era um cabo de vassoura, uma vassoura velha. Então, o cabo de vassoura chegava até a pitanga. Mas o cabo de vassoura não chega, porque se eu cutucasse a pitanga com o cabo de vassoura, a pitanga ia cair no chão. Então, não basta um braço, precisa de um braço e uma mãozinha. Aí eu saí procurando uma mãozinha no quintal da minha casa. Encontrei uma lata de massa de tomate. Preguei a lata de massa de tomate na ponta do cabo de vassoura. E aí fui lá perto da pitangueira com o meu braço comprido e com minha mãozinha mecânica e apanhei todas as pitangas que eu queria. Agora notem vocês, como é que eu pensei? Eu pensei a partir de um desejo e de uma falta. Eu tinha desejo de comer pitanga
mas eu não tinha jeito de comer pitanga. Então o pensamento é a ponte que se constrói entre o desejo e o objeto que a gente deseja comer, deseja possuir. Então, sem o desejo, o pensamento não funciona. Como eu já disse a vocês, minha cabeça funciona através de metáforas. E para entender isso que eu falei sobre a inteligência, eu vou usar uma metáfora meio estranha, mas vocês entenderão. Então eu vou dizer o seguinte, que a inteligência é exatamente igual ao pênis. O pênis é um órgão excretor, flácido, ridículo, que aponta para baixo. Mas, se ele for provocado, ele sofre extraordinárias transformações hidráulicas, cresce, aponta para o céu e ganha a possibilidade de dar prazer e de dar vida. A inteligência é um órgão flácido, preguiçoso, não quer nada, não produz nada, mas, se for provocada, ela é capaz de sofrer extraordinárias transformações, ela cresce, ela vai para o céu, ela faz coisas fantásticas, se for provocada. Então, a partir disso, eu poderia sugerir que a função do professor e da professora é aquela função do Kama Sutra. O professor e a professora são os erotizadores da inteligência. Fazer a inteligência desejar, porque quando ela deseja, ela faz as coisas mais extraordinárias. Tudo que nós fizemos no mundo, tudo, qualquer coisa, tudo foi produto de uma inteligência erotizada. Agora, quero contar uma outra historinha para vocês. Há muitos anos eu fui a um congresso sobre brinquedos. A professora, que era a alma desse congresso, estava colecionando brinquedos há muitos e muitos anos. Ela tinha mais de 1000 exemplares. Alguns brinquedos ela não podia ter lá. Por exemplo, folha de coqueiro. Folha de coqueiro é brinquedo, não sei se já brincaram. A pessoa senta na ponta da folha de coqueiro e a gente puxa. Aquilo lá vira uma brincadeira. Vi num ladrilho um desenho de gregos jogando ioiô. Nunca na minha cabeça passaria essa ideia de que os gregos gostassem de jogar ioiô. Mas com todos aqueles brinquedos que havia lá, o brinquedo que mais me fascinou foi um carrinho feito com uma lata de sardinha. Eu fiquei tão fascinado com esse brinquedo, mas tão fascinado, que eu ganhei de presente. A professora, a dona dos brinquedos, me deu o carrinho de brinquedo. Por que ele me fascinou? Ele não me fascinou por ele mesmo. Ele era um carrinho rústico, feio, mas o que me fascinou? Eu comecei a pensar no menino que fez aquele carrinho. Primeira coisa, era um menino pobre. Se fosse menino rico, ele não teria feito carrinho de lata de sardinha. Teria pedido para o pai: pai, me dá um carrinho. Aí o pai dava um carro eletrônico para ele. Aí uma outra lição.
que é a seguinte: se você tem a coisa fácil, você não pensa, você só pensa quando a coisa é difícil. Aí você pensa quando a coisa é difícil, senão você já tem a solução pronta. Então eu comecei a imaginar aquele menino que lá, enquanto a professora estava ensinando análise sintática, ele estava com o pensamento longe, olhando para fora. Ele estava pensando que ele queria ter um carro, um carrinho, da mesma forma como eu queria comer pitanga. Aí, com o carro na cabeça dele, ele foi andar lá pela favela, podia ser um favelado de um bairro muito pobre, e no monte de lixo lá ele viu jogado uma latinha de sardinha. A hora que ele viu a latinha de sardinha, ele na mesma hora, ele fez um salto poético. Lata de sardinha, carrinho. Lata de sardinha era metáfora daquilo que ele desejava, que era um carrinho. Ele pegou a lata de sardinha, levantou a tampa e dobrou a tampa. Então ele já tem a carroceria pronta do seu carro, já está lá, meu carrinho. Mas o carro precisa ter roda. E como é que ele ia arranjar roda para o carro dele? Ele era um menino pobre, então ele não tinha serra tico-tico para fazer as rodinhas. Aí ele ficou pensando, até que andando lá pela favela, ele viu uma sandália havaiana. Ele disse: serrar uma rodinha eu não posso, mas uma sandália havaiana eu posso cortar. Pegou a sandália havaiana, levou para casa, pegou uma faca na cozinha lá da mãe e cortou as rodas. E como é que ele ia fazer os eixos? Ele furou de um lado, furou do outro, pegou um pauzinho e botou as duas rodinhas. Então, fiquei comovido e intrigado com aquele menino que eu nunca vi. Pela inteligência dele, ele desejou, ele não podia comprar, ele inventou. Isso é uma coisa interessante, gente. É o seguinte: as coisas que nós vamos construir, antes delas existirem na realidade, elas precisam de existir no pensamento. Eu pensei antes de fazer a minha maquineta de roubar pitangas. O menininho pensou antes de fazer o seu carrinho. Então, o pensamento é a realidade virtual do objeto que a gente deseja produzir. Eu gosto de ficar imaginando como é que as coisas foram inventadas. Por exemplo, qual foi a situação que fez com que os homens inventassem a casa? A princípio eles não tinham casa, eles usavam uma coisa pronta, eles usavam cavernas. Então eles não precisavam de inventar nada, era só entrar na caverna. Mas aí você pode imaginar uns homens em lugares onde não havia cavernas, porque não há caverna em todo mundo. Chovendo aquela chuva fria, eles todos ensopados. Aí o sofrimento faz a gente pensar. E alguém pensou assim como eu pensei: o que eu vou fazer para roubar a pitanga? Um homem pensou, ou uma mulher pensou: o que eu posso fazer para não tomar chuva? Aí ele teve a ideia, é alguma coisa parecida com a caverna. É 4 pau com uma coisa em cima. Então ele imagina e ele faz. Imagina na cabeça, tem que sempre a cabeça em primeiro lugar. A primeira coisa é o pensamento. O pensamento existe para compensar a fraqueza do nosso corpo, sabe? Vocês vejam, os animais não precisam inventar ferramentas. Por quê? Porque o corpo deles, o corpo, já é em si uma ferramenta. Por exemplo, o tatu. O tatu é uma máquina de fazer buraco.
ele tem aquelas unhas enormes, ele vai e ele cava. Então ele não precisa inventar uma máquina de fazer buraco. O castor que faz represas, ele não precisa inventar serrote e machado porque ele já tem dentes apropriados para cortar as árvores. E assim com todos os animais, os tigres, não precisa inventar faca, as unhas que eles têm, os dentes que eles têm, rasgam qualquer coisa. Mas nós temos um corpo muito fraco, nosso corpo é completamente desajeitado. E porque nós somos muito desajeitados, nós não sobreviveríamos sem ferramentas. Então, a inteligência, eu acho que a inteligência surgiu porque o nosso corpo era incompetente. Então ela surgiu para compensar o nosso desajeito, a nossa... Por quê? Por que nós inventamos uma faca? Nós inventamos uma faca porque as nossas unhas não servem para nada e os nossos dentes não servem para nada. Por que nós inventamos? Por que os índios inventaram arco e flecha? Porque eles tentaram várias vezes pegar o passarinho com a mão e não conseguiram pegar o passarinho com a mão. Então, não sei por que razão, não sei como, veio aquela ideia de fazer um arco, fazer uma flecha. A flecha é o quê? É uma mão voadora, é uma melhoria da mão. Monjolo, vocês sabem o que é monjolo? Monjolo é uma máquina grosseira, é uma melhoria do pilão. Pilão, você sabe o que é, né? Tem um pau que bate dentro do pilão para moer os grãos. Mas alguém tinha de ficar fazendo assim. E dava um trabalho infernal, era muito cansativo. Agora, então, essa pessoa que ficou cansada deve ter pensado, será que não tem um outro jeito de fazer isso? Agora, eu queria saber, que eu acho extraordinário, como é que foi aquele momento que aquela pessoa teve a intuição, porque teve a intuição de ligar a força da água com o pilão. Como é que isso aconteceu? Então, imaginar o voo da inteligência. Aliás, sabe, esse é um bom tema para uma redação. Vocês, professores, poderiam dar o seguinte trabalho para os seus alunos: escrever a história do fogo, do raio até o isqueiro. Fantástico, né? Porque começou, deve ter sido um raio. Aí os homens ficaram espantadíssimos com aquele fogo, eles não conheciam o fogo, chegaram perto, quiseram pegar, aí perceberam que aquilo era quente, queimava. Aí eles resolveram levar para dentro da casa deles e perceberam que precisava de alimentar o fogo. Então já se criou uma nova classe social, a classe encarregada de cuidar do fogo. E eles não sabiam fazer o fogo. Tem até um filme muito interessante que você poderia mostrar aos seus alunos, que é a Guerra do Fogo, a guerra das tribos que tinham a técnica para fazer fogo. Dizem que se pode fazer fogo esfregando um pauzinho. Eu já tentei. A única coisa que esquentou foi a minha mão. Não consegui produzir fogo nenhum, mas eu sei que os índios sabem fazer fogo desse jeito. Como é que eles inventaram? Sabe? Eu acho isso interessante. O Marx tem um lugar em que ele diz o seguinte, que todos os mistérios se resolvem quando a gente compreende o processo de produção daquele objeto. Como é que o objeto foi produzido? Como é que ele foi produzido? A minha maquineta de roubar pitanga, o que foi ela? Eu tinha uma coisa espiritual na minha cabeça. Espiritual, que é a ideia da maquineta. Aí, pelo meu trabalho, eu transformei a ideia
num objeto. Hegel diz que é assim que a gente entende a cultura. Ele fala sobre a objetivação do espírito. O que significa objetivação do espírito? Espírito é o que está dentro da cabeça da gente. Objetivação, aquilo que está dentro da cabeça passa a ser um objeto. Por exemplo, eu sou escritor, gosto de escrever livros, as ideias vêm na minha cabeça e de repente eu tenho um livro. Primeiro foi a ideia, depois foi o objeto. Essa observação nos ajuda a compreender a importância da educação. Porque a educação mexe com a cabeça. Educação tem a ver com ensinar a dança das ideias. Há umas ideias que são mortas. As ideias da memória, elas são mortas, elas estão todas classificadas. Como parte do meu arquivo, elas estão lá quietinhas. Mas, de vez em quando, dá um sarapiteco nas ideias e elas começam a dançar. E é justamente aí que surge o pensamento e a capacidade criativa do pensamento. Vamos voltar agora à proposta que eu fiz de uma redação. Ninguém sabe direito como é que é a história do fogo, mas também não tem importância. Mas uma redação desse tipo botaria a cabeça das crianças, dos adolescentes para funcionar. Como é que foi? Então, começou acidentalmente, um raio. Aí você leva o fogo para a sua casa, fica dentro da sua casa. Aí você veja coisas extraordinárias que vão acontecer. Aí se iniciou a culinária, porque os homens perceberam que o fogo podia cozinhar as coisas e elas ficavam mais macias, mais saborosas. O que realmente aconteceu na evolução do fogo, eu não sei, mas o objetivo da redação não seria um relato científico. O que eu desejaria é que os alunos produzissem imaginação. Como é que as coisas aconteceram? Eu imagino, por exemplo, que salto fantástico foi a descoberta do fósforo. Você tem uma caixinha e carrega nessa caixinha o poder para produzir o fogo. E eu fico imaginando quantas vidas foram salvas por um fósforo. Eu não tenho a menor ideia de como é que o fósforo foi inventado, todo mundo risca fósforo e ninguém se espanta. Ninguém se espanta. Então, coisas curiosíssimas nessa história da produção das coisas que fazem parte da nossa civilização. Você veja o seguinte, um dos astrônomos mais famosos do mundo ocidental é Kepler. Kepler descobriu as leis matemáticas que regem os movimentos dos planetas. As leis de Kepler a gente aprende em 10 minutos. 10 minutos. Só que, veja, só que se você aprender as leis de Kepler, a sua inteligência não foi ativada, você usou apenas a memória. Você aprendeu as leis de Kepler. Você quer saber, quer desenvolver essa inteligência com Kepler? Então você tem que acompanhar Kepler nos 18 anos que ele levou para descobrir as leis dos movimentos dos planetas. Guimarães Rosa tem um aforismo que diz assim: a coisa não está nem na partida nem na chegada, está na travessia.
eu poderia também dizer o seguinte, que a inteligência não se encontra nem na partida e nem na chegada. A inteligência se encontra na travessia. E é com essa inteligência de travessia que nós aprendamos, então, a fazer as coisas, a delícia de fazer as coisas. Que pode ser fazer uma maquineta de roubar pitanga, fazer um carrinho de lata de sardinha, fazer uma comidinha, fazer um brinquedinho, escrever um poema, escrever um livro, tocar piano, qualquer coisa que você possa fazer, o prazer de fazer. Uma vez eu usei a metáfora de uma cebola cortada no meio para explicar como é que a aprendizagem acontece. Imagine a cebola, e lá no meio da cebola você coloca o corpo, no meio. Aí o corpo só se relaciona com o primeiro anel da cebola. Depois de passar por esse primeiro anel, ele vai passando por outro anel, vai passando por outro anel, vai passando por outro anel. Ou seja, o corpo não quer aprender uma coisa que está muito longe, ele quer aprender a coisa que está ligada com o seu meio ambiente, porque a gente pensa para sobreviver. E eu sobrevivo no meu meio ambiente. O meu meio ambiente é o espaço dentro do qual eu vivo, do qual dependo para poder sobreviver. E aí eu comecei a pensar num currículo que fosse baseado nisso, o meio ambiente onde eu posso fazer coisas. Fazer coisas. É ali que eu faço coisas. É ali que vem os perigos, vem os desafios. É o espaço da minha relação criadora. Então eu imaginei o seguinte, que um currículo interessante seria a casa. Tomar a casa como base do currículo. E eu escrevi um livrinho com o título Vamos Construir uma Casa. Eu já estava com isso na cabeça. E aí, eu vi uma reportagem do Amir Klink. Perguntaram a ele, para ele, qual seria a escola ideal. Ele disse, a escola mais interessante que eu conheço é uma que eu vi numa ilha entre a Inglaterra e a Islândia, se não me engano o nome da ilha é Faro, que em séculos passados foi ponto dos vikings, e lá as crianças aprendem todas as coisas que precisam ser aprendidas na sua vida construindo uma casa viking. Então a construção da casa é o programa de trabalho. Você vai aprender tudo. Aí eu imaginei um currículo baseado na construção de uma casa. Vamos imaginar como é que é. Então você, conversando com as crianças, né, como é que você constrói uma casa? Primeira coisa para construir uma casa, pensar, você tem que fazer a planta. Aí as crianças vão aprender a fazer planta, vão usar o régua, o lápis, vão usar as escalas, 1 por 100, elas vão aprender. Elas vão aprendendo matemática, mas não é aprender matemática, é aprender matemática para fazer alguma coisa, porque elas vão fazer uma planta. Aí, como é que se faz uma planta? Eu digo para as crianças, faça de conta que você está voando num balão, você está lá no alto, tire o telhado da sua casa. Aquilo que você viu lá embaixo é a planta da sua casa. Então as crianças vão aprender tudo no campo conceptual de construção da casa, mas aí vem as coisas práticas. O que você precisa para construir a casa? Porque depois que você tem ideia, você tem que saber os materiais, como é que vai ser. Então as crianças vão aprender os materiais que entram na construção de uma casa. E na medida que elas vão aprendendo os materiais que entram, elas vão desenvolvendo
o conhecimento daqueles materiais. E coisas fascinantes, as ferramentas. A gente aprende mais sobre física mecânica com uma caixa de ferramenta do que num laboratório. Porque na caixa de ferramenta tem tudo. Você tem todos os tipos de alavanca, né? O alicate é uma alavanca, você tem o martelo. Você fez um martelo, né? Se você pegar um martelo e mostrar o martelo em cima de um prego para uma criança de 5 anos e perguntar, o martelo vai pregar o prego? Ela vai dizer assim, é preciso bater. Quando a criança disse que é preciso bater, ela vai estar enunciando uma lei de física que é força igual a massa vezes aceleração. Massa é a cabeça do martelo em inércia. Aceleração é o que eu faço com a minha mão, eu faço alguma coisa. Aí você vai passando por todos os lugares da casa, o lugar dos livros. Eu acho que é demais pretender que uma casa tenha uma biblioteca, mas o lugar dos livros, a cozinha, as coisas da cozinha. A cozinha é o primeiro laboratório de química. O banheiro é fantástico. Sabe por quê? O banheiro tem 2 problemas ecológicos mundiais no banheiro. O primeiro deles é a água, porque a água vai acabar. Aí, abrir a torneira é uma ocasião para você perguntar. Química, você pode falar aprender a fórmula da água, o que você faz com a água, H2O, mas a questão ecológica, de onde vem a água, o que está acontecendo com a água? Aí você vai aprender uma coisa interessante, né? Que a água vem dos rios, muito bem. Aí você passa para um objeto mágico, que tem o nome de vaso, que é onde nós colocamos as nossas flores, né, os nossos cocôs e os nossos xixis, e a gente aperta o botão e desaparece. Aí uma questão simples, Lavoisier, desapareceu o cocô, desapareceu o xixi, deixou de existir? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Qual foi a transformação? Foi para um outro lugar. Aí você começa a fazer umas brincadeiras com as crianças ecológicas. Por exemplo, eu disse que eu fiz um cálculo que eu acho que cada pessoa faz 250 gramas de cocô por dia. Aí você vai trabalhar matemática. Sua cidade tem quantos habitantes? 50 mil habitantes. Então, faça uma conta aí para saber quantas gramas de cocô a sua cidade coloca na natureza. Aí você faz a redução de gramo para tonelada. Aí você já aprende matemática novamente, praticamente. Aí você faz a outra pergunta. E por ano, qual é a contribuição da sua cidade? Aí você passa para o mundo. 6 ou 8 bilhões de pessoas diariamente dando a sua contribuição fecal para o nosso mundo. Aí você multiplica por 365. O resultado é um número tão fantástico. Aí você tem noção da catástrofe que nos espera. Aí você tem um problema do lixo. Então, há umas tabelas para as crianças fazerem análise do lixo da sua casa. Não precisa de laboratório. Sabe, escola com muito laboratório, eu não gosto pelo seguinte, que o laboratório começa contando uma mentira. E a mentira é que ciência se faz dentro daquele quarto. E não é verdade. Ciência se faz em qualquer lugar e precisa só 2 ferramentas, olho e cabeça, a única coisa. Então, através desse projeto, que virou um livro, Vamos Construir uma Casa, você está fazendo o tempo todo. Porque à medida que você vai... Por exemplo, vamos falar sobre o jardim da casa. Se você fala sobre o jardim da casa, você tem que plantar um jardim. Então, é todo um ensino baseado numa coisa muito concreta, que é um laboratório, e as coisas vão sendo feitas e vão acontecendo, e as crianças vão aprendendo.
O que é que fazer faz com a gente? Porque eu faço uma coisa, mas esse fazer retroage e vem sobre mim. Marx, nos manuscritos de 1844, tem uma frase notável em que ele fala sobre o sentido psicológico do trabalho do artesão. Ele diz que o trabalho do artesão, no trabalho, o artesão vê a sua própria imagem, ele é aquilo. Te dá um exemplo bem simples da casa da gente. A cozinheira ou cozinheiro que prepara a comida, ele prepara a comida não pensando na comida, ele prepara a comida pensando no prazer que ele vai produzir, a felicidade, quando ele põe a comida na mesa, como se ele estivesse dizendo, isso aqui sou eu, vocês vão me comer, e isso aqui sou eu. Isso vale para a literatura, para qualquer coisa. Isso, evidentemente, quando a gente faz um trabalho bonito, né? Se você faz uma porcaria qualquer, não tem o menor sentido. Mas quando você faz um trabalho bonito, seja uma redação, seja aquele menino que fez o carrinho de sardinha, né? Ele deve ter tido uma alegria tão grande. E a coisa mais, eu acho, a coisa mais tediosa do mundo é ficar sem fazer nada. É muito ruim, a vida fica tão vazia. Por isso eu gosto, a coisa que eu sei fazer é escrever. Então a minha vida é escrever.